Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso OKR Definitivo da Amo de Trabalho. Nessa aula, a gente vai fazer uma comparação entre a metodologia OKR e outra metodologia que é bastante utilizada por muitas empresas aqui no Brasil, chamada BSC, ou Balanced Scorecard. O objetivo aqui não é, obviamente, ser uma aula sobre BSC, tá? Mas eu gostaria sim de trazer algumas informações de como funciona essa metodologia, comparar as duas, até porque muitas empresas ou já utilizam o BSC e querem fazer uma migração para o OKR e não entendem mais ou menos se isso pode ser feito, tá? Ou algumas empresas também ficam em dúvida na hora de utilizar um ou outro, tá? Então, o objetivo dessa aula aqui é a gente entender isso e responder a pergunta que pode estar na cabeça de muitas pessoas, que seria, né, é possível utilizar o OKR e o BSC em conjunto? A gente vai ver nessa aula. Vamos lá? Eu gostaria de fazer um resumo primeiro sobre como funciona a metodologia Balanced Scorecard, ou BSC. Tá? Então, o que é Balanced Scorecard, né? O que é BSC? O BSC, que significa algo como indicadores balanceados de desempenho, ele vincula projetos e processos, tá? que estão acontecendo ou que estão planejados de uma maneira que vai medir o desempenho em 4 áreas diferentes, mas que estão relacionadas. A financeira, né, processos internos, inovação e crescimento e cliente. Se você quiser se aprofundar bastante sobre BSC, minha sugestão seriam esses 2 livros aqui, tá? Que eles foram escritos, na verdade, pelos 2 profissionais que criaram, né, as 2 mentes brilhantes, no caso, que criaram o BSC, tá? Ele foi criado em 1992, então, né, pelos professores da Harvard Business School, chamados Robert Kaplan e David Norton. Tá? Esses 2 livros aqui são muito bons, e se você quiser se aprofundar no BSC, né, tá aqui minha sugestão de leitura para você. Algumas das similaridades entre a metodologia OKR e a BSC é que as duas são focadas em objetivos e metas amplas que são projetadas assim para impulsionar realmente a organização. Tá? E as duas possuem métricas para ajudar a gente a medir o sucesso, ou seja, se a gente está alcançando aquele objetivo ou não. Tá? E as 4 áreas aqui, né, do BSC seriam processos internos, né, a financeira, aprendizado e crescimento e a área de clientes. Tá? Seriam as 4 áreas tratadas pela metodologia BSC. E o BSC ele serve para que a gente consiga então conectar os objetivos da empresa com uma visão de longo prazo e conectar essa visão de longo prazo com aquilo que está acontecendo, ou seja, com os resultados e projetos que a empresa está fazendo, né, agora. Então, ele é um método, sim, voltado ao gerenciamento da estratégia da empresa. Se você utilizar a BSC, você vai estar, né, fazendo a gestão da estratégia e dos resultados que você está alcançando, da mesma forma que com a metodologia OKR. Tá? E aqui o principal objetivo, então, é possibilitar que os gestores e equipes trabalhem pensando no futuro, tá? no longo prazo. Porque a visão do BSC ela é mais voltada a justamente a própria visão, né, da empresa. Então, você está falando ali, né, de um período ali de 5 anos, talvez um pouco menos, mas é o longo prazo. Né? Então, por isso que o BSC tem essa visão de longo prazo, justamente porque ela é focada na visão da empresa. Tá? Então, primeiro a gente vai definir objetivos para cada uma daquelas perspectivas de negócio, né, que são as 4 ali que a gente viu. Depois a gente vai identificar quais são os indicadores, né, que vão medir se os objetivos que a gente colocou ali para as 4 áreas eles estão sendo alcançados ou não, né, bem parecido com o que a gente faz no OKR. E por último, então, a gente vai estar criando projetos, ações ou processos e tal, né, para melhorar aqueles indicadores que a gente definiu e alcançar os objetivos que a gente traçou, que a gente planejou.
tá? Então, seriam os 3 passos aqui do BSC também. E as 4 perspectivas, né, que a gente precisa tratar aqui, como eu mencionei, seriam a clientes, a processos internos, a financeira e aprendizado e crescimento. Tá? Essas 4 aqui, elas são chamadas, né, de perspectivas no BSC, e apesar de elas serem distintas, né, uma das outras, elas estão relacionadas. Tá? Então, na parte financeira, a gente sempre se costuma, na verdade, todas essas perspectivas, a gente se costuma fazer perguntas, tá? Para traçar os objetivos ali no BSC. Tá? Na financeira, por exemplo, a gente se pergunta o seguinte, né? Para ter sucesso financeiramente, como nós devemos aparecer para os nossos investidores? Na perspectiva de processos internos ali, para satisfazer os clientes, né? Em quais processos devemos nos sobressair. Para a perspectiva de aprendizado e crescimento, a pergunta seria, né, para alcançar a nossa visão, como sustentar a habilidade de mudar e progredir? Na perspectiva clientes, então, para alcançar a nossa visão, como devemos ser vistos pelos nossos clientes? Tá? Então, essas são as 4 perspectivas aqui. Perceba que as 4 elas estão direcionadas ali para a visão e para a estratégia da empresa. Tá? E esses objetivos estratégicos, né, eles são geralmente definidos depois de um processo que é feito de planejamento estratégico, tá? Justamente porque eles são baseados, né, no planejamento estratégico da empresa. E uma das coisas que normalmente a gente utiliza, né, uma das ferramentas que a gente normalmente utiliza para facilitar, para criar o planejamento estratégico, é a análise SWOT, né, ou análise FOFO. Tá? E essa ferramenta ela é muito utilizada, eu mesmo utilizo, tá? Eu vou deixar aqui também no conteúdo dessa aula um texto, tá? Explicativo que eu fiz sobre a análise SWOT. Você também pode baixar o template aqui na plataforma da Mundo de Trabalho, caso você resolva, né, desenvolver um planejamento estratégico, que na verdade não tem somente a ver com o BSC, mas também com o OKR, né? Você tendo um planejamento estratégico forte, você vai conseguir utilizar muito melhor tanto a metodologia BSC quanto a metodologia OKR ou qualquer outra metodologia, tá? Então é muito importante a gente entender como funciona a análise SWOT, né? E como utilizar ela para fazer o planejamento estratégico da nossa empresa, tá bom? Bom, e os indicadores, então, né, como que funcionam no BSC? Cada um dos objetivos estratégicos que é definido para aquelas 4 perspectivas lá, ele precisa ter ele precisa ser medido, né? De alguma forma a gente precisa saber se a gente está indo em direção a ele, se a gente está alcançando, tendo sucesso nele. E no BSC também existe, né, a definição de indicadores que você vai criar para saber se você está atingindo o teu objetivo ou não. E nessa situação o BSC também é flexível, ele independe do tipo de indicador que você vai escolher, tá? Mas é fundamental que eles sejam claros, mensuráveis e de fácil coleta, tá bom? Então a pergunta aqui, né, na perspectiva financeira, que seria quais objetivos financeiros devemos seguir para satisfazer os acionistas, né? Então aqui nessa parte os assuntos de lucratividade, de retorno financeiro, né, são tratados. Então os objetivos aqui, eles vão ter aquela visão de 3, 5 ou até mesmo 10 anos, né, o tempo que você definir, né, de acordo com a visão da empresa. Então aqui, nessa perspectiva financeira, a gente vai ver objetivos estratégicos como, por exemplo, né, alcançar um retorno de 20% sobre o capital investido, aumentar as fontes de receita, estabilizar o fluxo de caixa, reduzindo o tempo de fechamento. Tá? Então seriam alguns exemplos de objetivos que a gente teria nessa perspectiva financeira, tá? Na perspectiva clientes, né, que seria aquela perspectiva que a gente procura se perguntar, né, quais necessidades dos nossos clientes devemos atender, né, para atingir os objetivos financeiros, né? Então, os objetivos estratégicos aqui, eles têm em vista não só o mercado, mas também o aumento, né, da quantidade de clientes. Então, alguns objetivos que podem estar sendo definidos aqui nessa perspectiva seriam, né, aumentar os resultados dos clientes em 20%, ter 90% de aceitação sobre um produto, né, aumentar o índice de satisfação do cliente, né, seriam todos objetivos aqui para essa perspectiva, tá?
Já para a perspectiva de processos internos, né? Em quais processos internos, então, a gente deve ter excelência para satisfazer os nossos acionistas e clientes, né? Essa perspectiva aqui, ela visa, então, identificar quais processos teriam mais impacto, né, na organização e você tentar, tipo, transformar, né, trazer esses processos para a excelência, melhorar eles, né? E alguns desses objetivos aqui nessa perspectiva poderiam ser, então, né, desenvolver novos produtos, tornar o atendimento ao cliente mais ágil, reduzir o ciclo de produção de algum produto, tá? Coisas assim. E a última perspectiva, tá, que seria a de aprendizado e crescimento, que é como a organização deve aprender e inovar, né, para atingir novas metas, por exemplo. Você vai definir objetivos estratégicos aqui que vão tornar a empresa mais capaz, né, mais competente para realizar as ações, né, e criar os produtos e serviços que ela se propõe. Tá? E nessa aqui a gente poderia então ter alguns objetivos como, né, capacitar os colaboradores em uma língua estrangeira, centralizar e refinar as informações de clientes, incorporar a cultura da qualidade, né, a rotina dos colaboradores, objetivos desse tipo, tá? E o objetivo do BSC, então, é criar um mapa estratégico, tá? Eu trouxe um exemplo bem simples aqui que eu encontrei, até acho que é do Hospital São Francisco. Eu trouxe porque eu achei ele simples e direto ao ponto, tá? Então, você tem ali as 4 perspectivas, tá? Do lado esquerdo, você vê que ele é baseado assim, numa visão de longo prazo, ou seja, de 2017 a 2020, né? E você tem a visão da empresa ali em destaque para mostrar que é aquilo ali que está sendo buscado, né? nesse planejamento estratégico. E você tem inclusive os valores ali embaixo, né? Na parte de baixo da imagem ali sendo colocados ali para lembrar, né? Quais são os valores da empresa. E daí para cada uma dessas perspectivas você vai ter ali os objetivos que foram definidos, né, para esse mapa estratégico do BSC aqui desse hospital. Um outro exemplo que eu trouxe aqui, né, que é um pouco mais completo, digamos assim, né, ele também traz a visão e a missão da empresa em destaque, né, para mostrar que esse é o mapa estratégico, né, relacionado a essa missão e essa visão. Aí eu tenho as 4 perspectivas ali, né, financeira, cliente, processos internos, né, e capacitação e crescimento, né, aprendizado e crescimento. E eu tenho os objetivos, e os objetivos aqui, inclusive a empresa, ela conseguiu mostrar essa ligação, né, mostrar quais desses objetivos estão diretamente interligados em todas as perspectivas, o que é bem legal. Tá? E eu vou ter ali então quais são, inclusive as metas, né, e que foram definidas para cada um desses indicadores e objetivos. Então, bem legal esse mapa estratégico aqui. Tá? O mapa estratégico, como eu mencionei, ele é o objetivo de você criar uma metodologia BSC, né, para você poder realmente acompanhar os objetivos e indicadores que foram definidos para cada uma dessas 4 perspectivas. Tá? Bom, e por que eu comentei sobre tudo isso? Né? Por que eu fiz esse apanhado geral de como funciona a metodologia BSC? Porque justamente eu gostaria de trazer um comparativo rápido, né? Eu acredito que você tenha visto várias coisas que são similares entre as duas metodologias, né, com o que eu mostrei aqui, mas agora eu queria justamente mostrar os pontos que são diferentes, né, que na minha opinião, trazem um destaque maior para a metodologia OKR. Tá? O primeiro ponto aqui é a questão da cadência. A gente viu ali que o BSC ele tem uma visão de longo prazo, né? O objetivo dele, o foco dele é a visão da empresa, né? Que normalmente é uma visão ali de 5 anos, né? 3 a 5 anos mais ou menos. E ele funciona com revisões anuais. O OKR, por outro lado, você tem ali objetivos estratégicos que são anuais, tá? E você vai ter trimestralmente, mensalmente e semanalmente, né? A cadência também, porque você vai ter os OKRs das equipes ali de departamentos sendo planejados trimestralmente e você vai ter as equipes, né, acompanhando esses objetivos de forma semanal. Então a cadência do OKR para mim ela é uma cadência muito melhor, inclusive devido ao ambiente que a gente vive, né, o mercado, a forma com que o mercado está hoje, onde as mudanças acontecem muito rápido, né, e o OKR ele faz um sentido maior, né, quando você pensa assim que você tem
tem que estar toda hora avaliando se você está no caminho certo e mudando de direção constantemente, né? Então o OKR ele permite que você se consiga se adaptar mais rapidamente a mudanças do que o BSC, tá? Outra questão muito importante aqui que a metodologia OKR ela traz, que na minha opinião a BSC deixa a desejar bastante, é a questão do engajamento. Essa é uma das principais reclamações que eu vejo assim, quando eu trabalho com equipes e empresas que utilizam o BSC. Todo mundo me fala a mesma coisa, que apesar do BSC ser uma metodologia muito legal, né, muito utilizada e que traz resultados legais, ela não consegue trazer um engajamento para as pessoas, tá? E por que isso acontece? Porque o BSC, as metas e os objetivos, elas são tratados de cima para baixo, né? Ou seja, num estilo top-down de gestão, ele se concentra em estilos de liderança top-down, né? E esse estilo top-down, ele é bem contra-intuitivo, né? Com relação ao engajamento, né? Se você está falando de engajamento, é muito importante que você tenha uma participação de quem realmente vai trabalhar e vai alcançar aquelas metas, para que essas pessoas tenham um entendimento do porquê é importante, né? E se engajem com as atividades que precisam ser feitas e tal. E o OKR ele trabalha justamente isso, ele implementa isso em toda a empresa, né? Eles dão à equipe assim, a flexibilidade de poder criar os seus objetivos, né? Tendo em vista os objetivos estratégicos da empresa, e isso proporciona um engajamento e uma participação muito grande, porque as pessoas vão estar ali, né, dando a sua opinião, identificando problemas, dando sugestões, elas vão se sentir parte da definição daqueles objetivos. Diferente do BSC, onde você simplesmente recebe números que você precisa atender, né? Então, para engajamento, o OKR ele funciona muito melhor. A questão, então, do foco e da aspiração também, né? No BSC, você tem uma lista de objetivos, né? E o foco desses objetivos é aquilo que os colaboradores já sabem que vão poder fazer, né? Mais ou menos um planejamento padrão de uma empresa, né? Onde você cria lá metas ali de crescimento de 3, 5% e tal, que é um crescimento que a empresa já teria, né? Trabalhando de forma normal. E o OKR não, o foco do OKR são objetivos mais ambiciosos, metas mais ambiciosas, né? Que vai criar uma cultura até mesmo de ser mais tolerante ao erro e ao fracasso, porque você vai estar buscando metas tão ambiciosas que muitas das vezes ali você não vai atingir, mas você vai ter, no final das contas, um progresso muito maior, porque você vai estar ali tendo que se reinventar toda hora, né? Sair da tua zona de conforto, tirar as equipes da zona de conforto, né? Então, os OKRs, eles incentivam as metas esticadas, né, os stretch goals, as metas ambiciosas, né, onde o ideal, né, e razoável nunca é atingir 100%, tá? E uma classificação de desempenho muito alta, então, indica que os objetivos não são altos ou visionários o suficiente. Aqui a gente consegue ver uma diferença muito grande, né, novamente, entre o BSC e o OKR. Então, qual dos dois, né? Qual das duas metodologias a gente deve utilizar? Tá? A questão aqui toda é a seguinte: muitas empresas já utilizam a metodologia BSC e elas e os líderes acabam tendo um receio de buscar o OKR, entender o OKR, porque já utilizam o Balanced Scorecard e não querem mudar, né? Já estão acostumados com aquilo e tal. Mas é inegável que o BSC ele tem vários problemas, né? Aqueles que a gente já viu ali, questão de engajamento, de participação, de colaboração, de metas ambiciosas, né? De ter um ciclo muito mais rápido. Então, a questão toda é que às vezes a gente se pergunta, né, qual dos dois a gente deve usar? E na verdade o BSC, tanto o BSC quanto o OKR, eles não são extremistas ou restritivos, tá? Eles podem ser combinados com inúmeras metodologias. Tá? O BSC ele pode ser combinado com a análise SWOT, né? A análise FOF que a gente viu ali, né? Ele pode ser combinado com planos de ação 5W2H, ele pode ser combinado inclusive com o próprio OKR. Tudo em conjunto e funciona muito bem, porque você vai utilizar o BSC ali para uma visão de longo prazo, baseada na tua estratégia, e você vai utilizar os OKRs, né, alinhados ao BSC ali, para que você consiga ter esse ciclo curto e essa colaboração das pessoas na hora
né, da montagem dos objetivos, tá? Então, se você souber, né, se você souber como utilizar as duas metodologias, né, você consegue fazer com que as duas funcionem bem em conjunto, tá? Mas é uma coisa que eu indico justamente somente para quem já utiliza o BSC, tá? Se você for começar com uma das duas, comece pelo OKR, porque você vai ter alguns benefícios ali que o BSC não consegue trazer. Então, nessa aula eu queria justamente trazer isso, né? Explicar um pouquinho de que sim, a gente pode utilizar tanto o BSC quanto o OKR em conjunto, tá? Eu espero que você tenha gostado das dicas, do conteúdo, e até a próxima aula. Um grande abraço.